Estamos aqui na Escola de Governo e hoje a gente vai bater um papo sobre o tema incompatibilidade entre as funções públicas e privadas. Primeiro vou me apresentar, eu sou Maurício, sou procurador do município, sou colega de vocês e por isso que a gente está aqui para tentar dividir essas ideias e juntos a gente aprender um pouquinho mais sobre esse tema. Já começando o tema, em direito, existe um personagem 3.000 anos antes de Cristo e que ele resumiu 3 regras que foram suficientes para que uma sociedade inteira ela se desenvolvesse. 1, seja honesto. 2, não dê prejuízo aos outros. E 3, pague seus tributos. Com essas 3 regras, uma sociedade viveu por mais de 1.000 anos e não teve problema. O que nós vamos ver agora é como essas 3 regras simples, elas se organizaram na nossa sociedade em relação ao tema da nossa conversa de hoje. Então, a gente tem que começar pela Constituição, que é a regra mais forte do nosso ordenamento jurídico. Nada pode contrariar. Então, a gente vai direto lá nos princípios constitucionais, o que nos interessa. Ó a pergunta: o que você espera que seja feito com a administração pública? Eu espero que limpe a administração pública. Essa é uma fórmula para vocês não esquecerem mais. Limpe o L de legalidade, o I de impessoalidade, M de moralidade, publicidade e eficiência. Então, é isso que a gente espera. Aplicando esses princípios que são expressos na Constituição, nós conseguimos atender a tudo aquilo que nos é exigido hoje. O que nos interessa de perto são só alguns desses princípios. Nós não vamos ver todos, senão ficaria muito extenso. O que nos interessa agora é a impessoalidade e moralidade. Então, sem que a gente tenha que fazer um conceito mais elaborado, impessoalidade é o princípio que estabelece o dever de imparcialidade na defesa do interesse público, impedindo discriminações e privilégios indevidamente dispensados a qualquer pessoa no exercício da função pública. Ou seja, nós, servidores públicos, enquanto estivermos exercendo a nossa função pública, nós devemos obedecer ao princípio da impessoalidade. Nós não podemos fazer com que um ato administrativo, um ato que nós estejamos praticando como servidores, seja um ato dirigido a uma determinada pessoa. Ou conferir a essa pessoa privilégios em relação aos demais administrados. Então, isso já começa a nos afetar. O que eu posso fazer que é compatível? Eu não posso pegar um interesse privado e, quando eu estiver atuando como servidor público, eu esquecer dessa impessoalidade. Principalmente se eu for beneficiado com isso. Então, lembrem lá, ser honesto. Ser honesto é ser impessoal, aqui no nosso caso. E o princípio logo abaixo é o da moralidade. Moralidade exige respeito aos padrões éticos. Ético, gente, não existe ética individual. A ética é um conceito coletivo. Então, todos nós sabemos o que é ético. E a gente sabe quando essa ética está sendo desrespeitada. Existia no passado uma frase que morreu na Constituição de 88. É imoral, mas é legal. Não, de 88 para cá é imoral, é ilegal, fere a Constituição. É o princípio que nos exige agir de boa fé, com decoro, lealdade. Lealdade aparece muito nesse caso. Honestidade e probidade na prática diária da boa administração. Então, se eu sei que a minha função privada
ela vai me trazer benefício, ou vai trazer benefícios a terceiros, que vai ferir uma impessoalidade, eu não posso praticar esse ato. Isso falando de uma formação partindo do geral, vamos chegar ao específico, já entrando no que nos interessa para o município de Bauru. Então, eu tenho aqueles princípios constitucionais que devem ser respeitados. Vamos ver como aqueles princípios se materializaram em normas de leis municipais de Bauru. Em Bauru, nós temos a Lei 5.804, que ela é de 2009. O que é essa lei? Qual o objeto dessa lei? Ela regulou os atos e processos administrativos no âmbito da administração pública municipal. Então, vamos entender. O artigo 4º dessa lei diz o seguinte, que a administração pública, aí já de Bauru, atuará em obediência aos princípios da legalidade. Nós já sabemos disso, no LIMP. Impessoalidade, já sabia. Moralidade, publicidade. Só que olha o que nós ainda estendemos. Razoabilidade. O que é razoável? E aqui, embora não esteja expresso, a nossa Constituição determinou que, além da razoabilidade, também vigora o princípio da proporcionalidade. Então, uma coisa não é razoável, não é equilibrado, que foge daquela... Ela não pode ser praticada. Finalidade, interesse público e motivação dos atos administrativos. E aqui, gente, vai até uma consultoria jurídica para vocês. O melhor advogado do servidor público é a motivação do ato. A motivação do ato, ela tem um tempo para acontecer. É antes de praticar o ato. Antes de praticar é o registro, os motivos pelos quais eu vou praticar aquele ato. Isso é importante? Sim, isso é muito importante. E eu sempre dou um exemplo que é para vocês gravarem. É muito comum aqui na minha função, 5h30 da tarde, tocar meu telefone e falar assim, tem uma reunião no gabinete. Se 5h30 tem uma reunião no gabinete, vai começar às 7h e vai terminar às 22 horas. A gente já sabe disso. Eu passo a mão no telefone, eu ligo para minha esposa e falo, amor, vamos ter uma reunião. Vou sair às 10 horas. E chego em casa às 10 horas. Na manhã do dia seguinte, às 7 horas da manhã, quando ela chegar no trabalho dela, vai ter a rede Fifi de informações que vai falar assim, vi seu marido às 10 horas da noite andando de carro na Getúlio. Ela vai falar, eu sei, ele estava indo para casa, ele trabalhou, já tinha me avisado. Motivação do ato. Agora veja o que é defesa, não é motivação. Eu não aviso, chego em casa às 10 horas e a rede Fifi de informação fala isso para ela. Ela vai chegar para mim e falar assim, o que você está fazendo às 10 horas na Getúlio? Eu tive uma reunião às 10 horas. Veja, gente. O momento de justificar é que faz a natureza da motivação ou da defesa de uma apuração, do que você já fez de errado. Então, motivem o ato. E como isso é feito? Nós vamos ver mais para frente agora. E vocês vão entender uma série de porquês. O artigo 5º, ele traz uma norma importante para a gente. Então, como que nós vamos interpretar todas as regras administrativas às quais nós estamos sujeitos? Ela deve ser interpretada e aplicada da forma que melhor garanta a realização do fim público. Olha que interessante, gente. Minha atividade privada, minha atividade pública. Quando eu chego para trabalhar na minha repartição, eu estou sujeito a tudo que eu fizer atingir um fim público. E se houver um choque entre a minha atividade privada e a pública, eu não devo praticar a minha atividade privada, porque ela vai se chocar com o interesse público. Daí que vem todas aquelas normas que nós sabemos, né? Posso vender produto da Avon, da Natura,
Posso, na época de Páscoa, vender ovo de Páscoa de colher? Não, não posso. Nós sabemos que nós não podemos comercializar, não podemos fazer atividades comerciais dentro do meu horário e do meu local de trabalho. Quais os vícios? Isso para Bauru já, viu, gente? Isso é lei municipal, como nós vimos lá, de Bauru. Quais os vícios que vão invalidar o ato que eu estou praticando? Incompetência da pessoa jurídica, órgão ou agente. Agente somos nós, de que, mãe? Então, você vai praticar um ato jurídico. A primeira pergunta, você tem atribuição legal para isso? A lei te autoriza? Vocês lembram do LIMP, legalidade, web? Então, nós só podemos fazer o que a lei nos permite fazer. E a competência para praticar o ato, ela vem da lei. A lei te autoriza a fazer isso? Não. Então, o que você fez está errado. Nós tivemos casos aí recentes de pessoas que trabalhavam em determinada área da construção civil, só que aqui, no poder público, o cargo para o qual ela era concursada não era o cargo que ela tinha qualificação na vida privada para praticar. Vamos supor que eu seja um médico, além de advogado. Meu concurso é para procurador, é para advogar para o município. Eu poderia atender no posto de saúde? Não poderia, seria um ato ilegal. Vamos supor que eu entrei como escriturário e fiz engenharia. Eu posso atender como engenheiro no serviço público? Não, eu não posso atender. Porque o que me autoriza, a quantidade de poder que eu tenho, é aquela que está na descrição das minhas funções do meu cargo. E se eu praticar? Está aí, é ilegal. Omissão de formalidades ou processos essenciais. Isso é muito importante, gente. Embora as pessoas critiquem muito e chamem de burocracia, existe um princípio, que é o princípio da formalidade mitigada. O ato administrativo, ele é formal. Ele tem que ser formal. Ele tem que obedecer a uma forma. E se ele não obedecer a essa forma? Vejam, é um vício que vai levar à invalidade do ato. Então, é obrigatório. Quando a gente fala assim, instaure um processo, obedeça às normas de processo. Ah, mas isso é uma chatice, isso é uma burocracia. Eu consigo fazer 10 vezes mais se eu não respeitar essa forma. Vejam o que vai acontecer lá na frente. É como montar um dominó ao lado do outro. Lá na frente eu dou um pique no primeiro e vem derrubando tudo o que foi feito, gente. Aí vocês começam a entender, por exemplo, porque lá na frente, eu como procurador, pego uma ação direta de inconstitucionalidade contra uma lei que regulamentou a vida de muita gente do município. Às vezes, 10 anos depois, o Poder Judiciário diz o seguinte, essa lei nunca valeu. Vocês já imaginaram o problema que isso causa na sociedade? O problema que isso causa para a gente? Vocês já imaginaram quando 66 leis de corredor comercial caíram por um vício de forma? 66 ruas da cidade autorizaram o comércio. 10 anos depois, vem o Poder Judiciário falando, não pode o comércio. Por que não? Porque lá, quando você começou o projeto de lei, você não fez a consulta popular. Ah, mas eu tinha certeza que eu estava certo, mas eu não estou entrando nem no mérito se está certo ou está errado. Estou dizendo que você errou na forma, e isso invalidou o ato. Então, a forma é importante para a gente. Na iniciativa privada, não é. Para nós, ela é essencial. Impropriedade do objeto. Eu posso fazer aquilo que eu estou buscando. É lícito que eu faça? Não. Então, o objeto, ele é impróprio. Eu não posso fazer aquilo. Muitas vezes, a gente comete o erro
de fazer no município o que é função do Estado. Posso fazer isso? Não. Está aí o vício. É impróprio para que eu, município, faça. Inexistência ou impropriedade do motivo, de fato. Volto a repetir para vocês, a motivação é muito importante. A gente pega aqui processos assim, a pedido de fulano instaurou-se esse processo. Quem é fulano? Ele se identificou com o cargo dele? Para que ele instaurou esse processo? Ele não fala nada, gente. Ele faz um pedido de uma linha e junta documentos. E nós aqui temos que psicografar, entrar na cabeça daquela pessoa, entender o que ele queria para tocar o processo para frente. Está aí a nulidade. Então, quero pedir alguma coisa, escreva. Eu vi tal necessidade pública e por conta disso, para resolver esse problema, acho que a solução é essa. Requeiro que seja instaurado o processo. Não faz em uma linha. Está aí o vício. Desvio de poder também é uma coisa que invalida. Você pode praticar aquele ato? Não. Desvio de poder ou desvio de finalidade. Eu pratico um ato que ele é destinado a uma finalidade para atingir outra. E isso gera desvio de poder, gera desvio de finalidade. O que é muito comum acontecer? Eu vou te transferir daqui para te punir. É nulo. A transferência é para adequar ao serviço público. A transferência não é feita para punir funcionário. Eu vou modificar determinada situação porque essa pessoa me maltratou lá na frente. Então nós lemos no jornal esses dias, ontem mesmo, se não me engano, que 2 profissionais da saúde foram agredidas na UPA. E agora eu vou fechar a UPA, que é para punir aquela população. Não posso fazer isso aí. Desvio de poder, desvio de finalidade. Eu não posso trazer meus interesses privados para o meu cargo e minhas funções públicas. Olha o sexto, gente. Maurício, mas você é repetitivo. A lei é repetitiva, gente, porque, na verdade, nós estamos vendo como 3 princípios, eles se embrenharam na legislação. Se você for honesto, não der prejuízo a alguém, pagar os seus tributos, você vai estar respeitando tudo isso daqui. Então, veja, falta ou insuficiência de motivação. Lembra da historinha de eu ir embora para casa? De novo, aí a motivação aparecendo. Prévia. Na hora que eu vou requerer o processo, eu já motivo porque eu vou fazer isso daí. Vou organizar o serviço. O serviço público, gente, ele não pode ser exercido sem planejamento. Planejei? Não. Cometi uma falha, né? Estamos numa época de vacinação. Recebi 500 doses da vacina. Vou começar a vacinar às 9. Às 6 da manhã, tem 1.500 pessoas lá na frente. Eu tenho 500 doses de vacina. Tem 1.500 pessoas lá na frente. O que eu devo fazer? Eu sou obrigado a fazer isso. Eu devo sair, contar 500 pessoas e falar, gente, eu tenho 500. Não adianta vocês ficarem em 1.500 aqui, porque eu não vou vacinar acima de 500, porque fisicamente é impossível, eu só tenho as 500 doses. Não, eu não faço isso. Aí o que acontece? A hora que acaba a dose, o indivíduo está desde as 6 da manhã, tomou chuva para tomar vacina, ele está irado. Ele vai querer descontar aquela frustração dele em cima do funcionário, que é o que está na frente dele ali. E aí o funcionário que criou a situação se sente uma vítima e está recebendo a agressão. Não, você provocou aquela agressão, você devia ter organizado isso mesmo. Você não pode fazer de outra forma. Isso aqui é uma coisa muito importante também, gente. Prazo para realização. Sabe aqueles processos que ficam 150 dias com a pessoa? Vejam se pode fazer isso. No meu caso, principalmente, eu tenho um problema, um agravante na minha função. Eu tenho que agir dentro de um prazo que o juiz estabeleceu.
Então, o juiz me pergunta assim, a drenagem deste loteamento é suficiente? Sou advogado, eu não sou engenheiro. Eu mando para o setor de engenharia da prefeitura. O juiz me deu 15 dias para responder. Depois de 60 dias, me devolvem o processo com uma tese de mestrado. Muito obrigado, fique com ela. Pendure na parede, eu já respondi em 15 dias. Com o quê? Com o que eu tinha como advogado para responder. Então, o ato administrativo, ele deve ser praticado num prazo. E por que que isso tem a ver com a função privada? Porque muitas vezes as pessoas retardam o público para fazer o privado. Aí, gente, além do vício que vai invalidar, todo mundo vai querer saber por que você não fez no prazo. E aí aparece, infelizmente, a situação. Dei prioridade ao privado durante o meu período de trabalho público dentro de uma repartição pública. Você será responsabilizado. Ah, mas você é chato. Mas não, até porque eu não faço parte da corregedoria. Mas vamos entender a função do corregedor é essa. Ele vai chamar vocês, vai apurar essa situação, e aí você vai ter problemas. Então, via de regra, qual é a forma do ato? Qual é a regra? Toda regra tem exceção. Só que as exceções, elas têm que ser em quantidade menor do que a regra. Até por isso, em lógica, exceção confirma a regra. Qual é a regra que todos nós estamos sujeitos? Os atos da administração serão precedidos do processo adequado à sua validade. Princípio da formalidade mitigada. O ato administrativo oral, falado, ele é a exceção da exceção. A regra é: instaure um processo administrativo, registre suas condutas, motive essa instauração, e aí esse processo vai se desenvolver, normalmente. Se eu não respeito essa regra, aí fica aquele dito pelo não dito. Existe uma frase popular que não se aplica à administração pública. É minha palavra contra a sua. Então, o funcionário errou. Isso significa que o funcionário não era para ter feito isso. Deveria ter formalizado. E nos processos administrativos, observar-se, entre outros requisitos de validade, eu até coloquei em vermelho aqui, gente, ó, a igualdade entre os administrados. Lembra da impessoalidade? Está aqui, ó, a impessoalidade. Todo mundo é Zé na administração pública. Aqui, para o nosso tema específico, é o seguinte: você, como funcionário público, está praticando um ato que vai se beneficiar na sua atividade privada, além de você estar sendo impessoal ao praticar. Essa impessoalidade ainda está te beneficiando? Sim. Está aí uma invalidade, você está cometendo uma falta e é incompatível você fazer isso. Você usar do serviço público para ter essa vantagem. Né? E nós vamos ver lá para frente que, percebam, está cada vez mais chegando, no final nós vamos chegar exatamente, cada um de nós, na sua função. Né? Eu posso, como advogado privado, eu sou advogado privado, sou advogado público. Qual é a regra que existe para os advogados? O município de Bauru é parte na relação processual? Você está impedido de atuar como advogado. Acabou. Mas, Maurício, a sua atuação não é contrária ao interesse do município. Eu não entro nessa especificidade. A pergunta é: a relação processual formada entre Estado, juiz, autor e réu, o município participa disso? Sim, sai. Você não pode. E se eu insistir nisso? Eu cometo uma falha.
Veja, eu estou impedido de ser advogado nas minhas funções privadas? Não. Eu vou fazer o divórcio entre Zé e Maria. O município entra nisso? Não. Eu vou fazer um inventário. Tem interesse do município nisso? Não. Eventualmente, o município pode até ter uma participação nisso. Imagine que o Zé seja funcionário público municipal e que eu vá pedir o desconto em folha de pagamento da pensão alimentícia. Eventualmente, eu como advogado vou fazer um pedido sim, mas o município participa da relação processual? Não. Ele só sofre os efeitos. Então, eu posso. É compatível. Eu sou engenheiro e eu sou especializado em fazer projeto hidráulico. Na hora de aprovar projeto, o município analisa projeto hidráulico? Não. Elétrico? Não. Estrutural? Não. Quer dizer que eu posso fazer projetos? Pode. Agora, você pode fazer o projeto da área externa de uma construção trabalhando no DAP, na divisão de aprovação de projetos? De jeito nenhum. Não. Ué, você que vai aprovar aquilo? Não, mas daí eu passo para um colega que está a 1,5 m da sua mesa? Lógico que não. Você acha que se tiver algum comunicado para ser feito, ele vai fazer da maneira formal nos autos do processo, comunique-se, ou ele vai estender a mão e falar, ó, você errou, conserta aqui. Se errou, conserta aqui, está te diferenciando de todos os outros engenheiros e arquitetos envolvidos. Eles não têm a chance de conserto aqui. Você está sendo tratado de forma não isonômica. Você não está sendo tratado com igualdade entre os administrados. Aí está o problema. Entendeu? E o devido processo legal, já falei para vocês, tem que ser respeitado. Especialmente quanto à exigência de publicidade. O ato administrativo é público. Eu tenho que deixá-lo público. O que é contraditório, gente? Contraditório é você comunicar a parte contrária com tempo para ela se manifestar. Um município qualquer me faz um requerimento. Eu vou indeferir, eu tenho que motivar o meu indeferimento e eu tenho que dar chance a ele de me contrariar, depois eu decido, não tem problema. O que eu não posso é tomar decisões sem visão do município, né? Ampla defesa. Aí, o município pode apresentar para a gente documentos, fatos, requerer diligência, vistoria, certidão. Pode, é direito dele. Se eu barro isso, está aí na ampla defesa. E quando for o caso do despacho ou decisão motivado. Gente, olha como a lei é chata e repetitiva. Mais uma vez, você tem que responder sempre a seguinte pergunta: por que você fez isso? Se eu tiver que te fazer a pergunta porque não está no processo, você já falou. Já deveria estar escrito no processo por que você está fazendo aquilo. Como não está, estou te perguntando, por quê? Qual o motivo que te levou a fazer isso? Que te movimentou a fazer aquilo? Se lendo o processo eu não conseguir entender, já acende o farol amarelo. Por quê? Qual o interesse? A gente sempre pensa assim, já que o interesse público não está expresso, qual o interesse não público levou a fazer isso? E aí está lá o servidor sendo objetivo. E o que é normal, gente, nós podemos ser questionados a qualquer tempo, nós não podemos reclamar de ser questionado. Não é pelo fato que nós estamos sendo questionados que a gente tem que ficar chateado, está duvidando de mim. Não, essa era a regra do jogo antes de eu entrar no serviço público. Eu entrei no serviço público e sabia que eu poderia ser questionado a todo momento. Não tem problema nenhum, questione. Às vezes vai até para o Poder Judiciário, você está certo aqui, você está certo lá, você está certo aonde quer que ele vá, qualquer instância. Desde que você tenha cumprido essas regrinhas que nós estamos vendo. Critérios a serem observados. Atuação em obediência aos princípios e garantias constitucionais. Isso aqui, gente, é letra expressa do município, hein? Lembram lá dos princípios do LIMP? Olha por que nós temos que observar. Objetividade no atendimento do interesse público.
Olha a segunda parte. Vedada a promoção pessoal. Então, eu posso, como advogado, atender alguém aqui, e a pessoa vem e eu falo assim, eu vou indeferir o seu pedido. Agora, se você tivesse procurado um outro advogado, talvez você tivesse conseguido o seu. Aí a pessoa fala, mas que outro advogado? Eu tenho um escritório, me procura lá, mas me procure fora do horário de atendimento que eu trabalho e eu vou te atender no meu escritório. Eu não posso te atender aqui. Você acabou de cometer um erro. A sua atividade privada está sendo incompatível com a sua atividade pública. Você não pode fazer propaganda do seu serviço aqui dentro. Por isso que existem essas incompatibilidades, né? Pior ainda, o cara te procura, você faz um pedido e você decide o seu pedido. Ou seu colega do lado decide. Não, também não. Não pode. Existe uma historinha, que eu não vou contar aqui, mas que todo mundo conhece o final dela. Do tempo de Cristo, isso, quando Roma dominava o mundo. Não basta que a mulher de César seja honesta. É preciso que o povo acredite na sua honestidade. É que o César da época era casado com tinha uma esposa que não tinha um comportamento tão ético. E aí começou a ser falado, né? Não pode. Então, aí ela falou, eu sou honesta. Ele falou, nós acreditamos, o Senado todo acredita em você. Mas não basta que você seja honesto. É preciso que o povo acredite, é preciso que todas as pessoas vejam isso. E eu vou falar uma coisa para vocês, gente. A fama de ser honesto e de ser chato, ela se espalha e inibe a aproximação de pessoas que não estão com interesses tão republicanos assim. A pessoa fala, nem adianta nada, cara chato, é caxias, é isso. A melhor coisa que vocês podem ter na sua vida de vocês é serem criticados por pessoas que as autoridades não reconhecem na seriedade. Ser criticado por gente não séria é elogio. Guardem isso. O inciso 4º, atuação segundo padrões éticos, de novo. Vejam, gente, ser honesto. Padrões éticos. A ética, ela é inerente a gente. A gente sabe quando... Maurício, eu queria uma fórmula. Eu vou dar uma fórmula para vocês de um cara chamado Spinoza, tá? Muito tempo atrás aí. Ele disse o seguinte, você pode falar alto que você está falando baixo? Não fale. Essa é a regra. Você sabe que você está errado, tanto que você está falando baixo para as pessoas não ouvirem. Para você tem que... Se alguém ouvir, seu rosto fica vermelho de vergonha. Porque você tem os valores éticos, você sabe que não pode fazer aquilo. Então, está aí, ó. Isso é ética, né? Você pode falar como fez? Não, então não faça. Esse slide aqui, impedimento e suspeição. Aí nós estamos, gente, já não só entrando na administração, mas dando um soco mesmo na nossa palestra. É o tema da nossa conversa. Então, veja, o servidor, ele é impedido de atuar em processo administrativo, o servidor ou autoridade que nós, servidores, tenha interesse direto ou indireto na matéria. Você tem interesse na matéria? Tem. Você está impedido de atuar. Vocês querem um exemplo recente que é fácil de entender? O SINCER, Sindicato de Servidores Públicos Municipais, ajuizou uma ação contra um inciso do decreto da pandemia que diz o seguinte: o tempo em que durar a pandemia não será contado para efeitos de aposentadoria, licença-prêmio, biênio. Certo ou errado? Eu não sei, não sou eu que tenho que dizer isso, quem tem que dizer é o Poder Judiciário. Só que chegou esse processo para mim. Você contesta isso? Você contraria o sindicato nesse processo, defendendo o município? Eu disse não. Por que não? Porque eu tenho o maior interesse do mundo que o município perca. Porque eu sou servidor. Se o juiz disser que vai contar, eu vou ser beneficiário. Eu tenho interesse. Peguei a caneta e coloquei assim, me dou por impedido. Tenho interesse direto. E vejam, gente,
A nossa lei diz que se eu não fizesse isso, eu poderia ser responsabilizado lá na frente. Vamos supor que eu defenda o município e perca. Então, não é lógico que ele perdeu. Perdeu porque ele tinha interesse. Então, se afastem do processo. E o que é o indireto? É aquilo que não vai me beneficiar diretamente. Mas vamos supor que vai beneficiar minha esposa. E porque ela vai ganhar mais, vai aumentar o rendimento familiar. Mas eu tenho interesse? Né? Lógico que eu tenho interesse. Então, eu tenho que me afastar. Veja, isonomia exigida. A isonomia é exigida desta mesma pessoa quando ela está na atividade privada? Não, não é. Na atividade privada, você vai defender seus interesses mesmo, escancaradamente. E isso não é falta de ética ou ilícito. Agora, aqui, não. Aqui você está para defender o interesse público e não o seu interesse. 2, tenha participado ou venha participar como perito, testemunha ou representante, ou se tais situações ocorrerem quanto ao cônjuge, companheiro ou parente até o 3º grau. De novo, gente, ó. Lá no passado, eu atuei nisso. Eu posso agora decidir? Lógico que não, já deixei claro lá qual é a imparcialidade da minha decisão aqui. Eu sou parcial, eu atuei lá, eu já disse o que eu achava certo. Eu não posso atuar aqui. Só vou fazer uma observação para vocês. Grau é de um parente para o outro. Então, o meu pai é meu parente de 1º grau, o meu filho é meu parente de 1º grau. O meu neto é parente de 2º grau. Eu tive que ir para o meu filho para chegar no meu neto. Eu não posso pular. Isso é muito interessante, gente. Na bendita pessoa do primo. Primo em grego é nepote. Nepotismo é você beneficiar por falta de isonomia o seu primo, que ele não estaria impedido, porque se vocês pensarem, eu vou ter que subir no meu pai 1 grau, vou ter que ir no meu avô 2, descer no meu tio 3, para chegar no meu primo 4. Não existe primo de 1º grau. As pessoas ainda usam uma expressão que eu nunca entendi. Primo irmão. O seu primo é seu irmão. Primo irmão não existe. É meu primo de 1º grau. Não, não é. Seu primo mais próximo é primo de 4º grau. Ele está aqui? Não, vejo. 3º grau. Então, você não está impedido de atuar. Mas nós vamos ver que você está suspeito em fazer isso para o seu primo. Vejam que o impedimento são regras objetivas. Aqui ninguém quer saber a sua opinião e ninguém está colocando em xeque a sua impessoalidade. A regra objetiva. Se enquadrou aqui, cai fora. Mas eu acho que quando a sua opinião foi importante, eu mesmo dou. É isso que a lei está falando. Aqui não tem espaço para você se defender. Se você se enquadrar aqui, cai fora. É objetivo. Ninguém está falando, ó, você seria, não. Veja que essa é uma regra que protege você e a administração. Cai fora, tá? Aqui sai. 3, esteja litigando judicial ou administrativamente com interesse ou com interessado ou respectivo cônjuge ou companheiro. Então, quer dizer, o interessado te fez... Imagine que você tem uma empresa privada, uma atividade privada, e você esteja brigando na atividade privada com uma pessoa. Essa pessoa fez um pedido administrativo. Caiu o processo para você. Estou impedido. Por quê? Porque lá na iniciativa privada eu estou com esse litígio, ou uma pessoa envolvida na atividade privada é meu parente. Então, esses são os impedimentos. Esse slide fala da suspeição, gente. Veja, lá eu estava impedido, objetivo. Aqui não, aqui é subjetivo. A suspeição coloca em xeque a sua imparcialidade em atuar como servidor público. Então, pode ser erguido, se você não fizer espontaneamente, o particular pode, a qualquer tempo, depois falar, ele fez isso, mas tinha interesse, ó, de autoridade ou servidor que tem amizade íntima,
inimizade notória com alguns interessados ou com os respectivos cônjuges. Gente, fiscal passa em frente à casa de um desafeto e vê uma poda drástica da árvore. Não autue, meu filho. Você tem uma briga pública com ele? Tem. Todo mundo sabe disso. A hora que você autuar e ele pegar na autuação o seu nome, ele vai falar, que bandido. Ele não pode, ele está pegando. Isso é muito comum em multa de trânsito, embora não seja gente. A pessoa fala assim, aquele soldado me multou porque ele não gosta de mim. E ele, não. Então, tá aí. Se afastem quando vê isso. Por quê? Vocês são suspeitos. Aqui, eu sempre estou dando fundamento antes, gente, porque caso alguém queira, entra no site da Câmara, pesquisa por número da norma e o ano, vocês vão ver exatamente o que eu estou falando aqui. Quais são os deveres do servidor público? Vejam o que eu selecionei aqui. Ser leal às instituições civis. Lealdade, de novo. Vejam como são princípios, gente, que... Quer dizer, Maurício, basta eu ser leal, basta eu ser honesto. Sim, basta você ser honesto, não dar prejuízo ao outro e pagar seus tributos, sua vida nunca vai ter problema. Manter conduta compatível com a moral... Aqui, gente, entende? É manter conduta na vida privada compatível com a moralidade administrativa. Isso é muito interessante, ó. Cuidado, que às vezes vocês estão lá na empresa privada de vocês, lá no seu escritório, desenvolvendo sua atividade e falando mal. Você pode fazer isso como servidor? Não, você não pode. A Câmara julgou agora há pouco tempo, foi uma coisa polêmica, tal, mas não pode. Você tem que ser leal. Se está errado o que você está vendo na administração, comunique aos meios e aos órgãos administrativos para que aquilo mude. E não guarde para você para falar depois. Proceder na vida pública e privada na forma que dignifique a função pública. Espera-se do servidor que ele tenha essa conduta ética, até porque ele está sujeito a ser julgado eticamente pela corregedoria. Então, você tem que manter na sua vida privada uma conduta compatível com aquilo que você exerce. Não faz sentido uma pessoa ser desonesta com dinheiro e trabalhar na tesouraria. A pessoa vai falar, se faz aqui, vai fazer lá também. Tratar de interesses, isso aqui, gente, é muito complicado. Tratar de interesses particulares na repartição pública. Só a título de curiosidade, isso é crime. Viu? Do artigo 312 em diante do Código Penal, vocês entram no capítulo dos crimes praticados por funcionário público contra a administração pública em geral. A advocacia administrativa é crime. Vocês não podem tratar de interesse, representar interesse privado aqui. Valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública. Não, gente. Sabe aquele quebra meu galho? Não, nós não podemos fazer isso. O cara é meu amigo. Acredite em mim, você é amigo dele. Ele não é seu amigo por estar te fazendo um pedido desse. Existe, talvez cultural no Brasil, uma ideia de se sentir culpado por falar não. Não, digam não. Até porque não é o interesse de vocês que está em jogo, é o interesse do município, é o interesse público. Então, digam não, não vou fazer isso. Existe um livro que ele é muito interessante de ser lido, já entrando na área da psicologia, que não é minha, né? Que é assim, por que quando digo não me sinto culpado? E o autor diz o seguinte, que ele foi fazer um negócio com uma tinta e ele estava em dúvida do tom que ele ia comprar. E fez um acordo na loja. Olha, eu vou comprar este tom de amarelo. Vou abrir uma das latas. Se não for esse, eu venho e troco as outras. O cara falou, tudo bem. Chegou lá, não era, ele foi trocar. Aí o vendedor falou assim, mas por que você vai trocar? Então, nós combinamos isso, não era o que eu queria. Mas por que não é o que você queria? Aí o autor falou assim, é porque este tom de cinza, de amarelo, está atrapalhando o sono do meu bacê. O cara colocou isso e mas é ridículo, né? Não, não quero esse, eu quero aquele outro. Quebra meu galho? Não.
Eu uma vez, gente, na frente de um monte de gente, uma pessoa me disse isso, eu falei, não. Ele falou assim, mas você fala não olhando na minha cara? Eu virei de costas e falei, não. Eu falo olhando na sua cara, olhando para trás, olhando... Não, não posso fazer isso, não vou fazer. 16 ali, atuar como procurador ou intermediário. Procurador aqui não é um termo técnico, gente. Ou intermediário junto a qualquer repartição pública. Acontece muito, gente. O cara é funcionário da saúde. Ele é técnico de enfermagem. E na vida privada, ele é técnico em edificações. Aí ele vai lá na CEPLAN para intermediar um pedido de um cliente, técnico de edificações, para que seja aprovado. Não. Ah, não, mas eu sou funcionário público lá na saúde. Aqui não. Então, você use dos canais oficiais para desenvolver sua atividade. Você veio com crachá, você veio e teve acesso onde o público não tem acesso e não deve ter mesmo. Coisa pública não é coisa nula. Coisa pública tem dono e tem regra. Posso entrar no prédio da prefeitura porque ele é público? Não. Não pode entrar porque ele é público. Tentem entrar no fórum porque é público. Vocês não vão conseguir. Você vai ter que passar no detector de metais, você vai ter que explicar o que você está fazendo lá. Ah, eu vim aqui porque o ambiente é bom, eu quero sentar nessa gente, então você não vai entrar. Sim. E é onde funciona a justiça. Então, cuidado com esse inciso aí. Você não pode intermediar, ainda que não seja as funções públicas que você exerce. Bem? Parentes, qual é a exceção? Parentes até segundo grau ou de cônjuge ou companheiro. Então, você pode brigar com o município para defender interesse privado. Quando o interesse for seu, pode, usando os canais oficiais. Jamais ferindo a isonomia porque você é funcionário. Aí não, aí você não pode. Eu tive um secretário que me pediu uma vez o seguinte: dá para você ver tal coisa para o meu filho? Claro. Ele falou: o processo está indo para você. Eu estou acompanhando aqui pela internet, porque é público. Vejam, ele não me chamou para conversar, ele não pediu, ele fez o pedido pelos canais oficiais, o processo estava indo para mim dentro do prazo. Ele não se beneficiou de nada. E isso é uma conduta ética. Fácil de a gente entender. Regra que mais acontece: exercer, mesmo fora das horas de trabalho, emprego ou função em empresas, estabelecimentos ou instituições que tenham relações com o município. Qualquer relação? Não, é uma relação qualificada. Em matéria que se relacione com a finalidade da repartição ou serviço no qual você esteja anotado. Gente, eu sou advogado. Aí tem um grande escritório de direito administrativo que presta serviço para o município. Eu posso ser advogado nesse grande escritório? Não, posso. Por quê? Porque eu tenho facilidades aqui dentro, por ser funcionário público, que são incompatíveis. Eu estaria ferindo a isonomia. Aquele escritório estaria tendo um benefício que os outros não têm. Por isso que eu não posso fazer isso. Por isso que eu não posso atuar. Exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do cargo, função e com o horário de trabalho. Gente, uma regra objetiva. Na sua carga horária aqui, seja ela de 2, 4, 6 ou 8 horas, só serviço público. Essa, mas não importa. Que você, aqui é serviço público, não trate de coisa privada. Aqui. Então, eu sou advogado e no meio do meu expediente aqui, eu posso atender um cliente da advocacia privada por 10 minutinhos? Não, não posso. Pior ainda, gente, isso acontece, viu? Isso acontece muito. Teve um caso que aconteceu agora, eu estava lotado na CEPLAN, que todo mundo deu risada. Né? Eu já não gosto de porta na minha sala. Eu tenho
É transtorno obsessivo compulsivo, velho. Eu sei disso. Eu quero eu quero vidro na minha porta e eu não quero na parede, eu não quero atender ninguém sozinho em particular. Não gosto disso. Eu sempre chamo outra pessoa. Veio uma cliente e falou assim, eu falei, eu não vou te atender. Ela falou, não, mas eu vim te pagar. A minha vontade, gente, era de voar no pescoço dela e apertar. Ela veio me pagar a advocacia privada que eu prestei para ela. Mas era o horário de fazer isso, era o local. E veja, gente, alguém tira um dinheiro numa repartição pública e fala assim, vim te pagar? O que eu fiz imediatamente? Entrei no computador, eu estou sujeito a fazer um relatório diário de atividades. Esse relatório eu tenho que mandar para o site da prefeitura e ele é verificado diariamente. Registrei, olha, esteve aqui no processo tal, número tal, onde eu tenho procuração, onde eu tenho contrato de honorário, não a atendi, e ela foi incauta e me disse isso, eu deixei tudo registrado lá. Nunca isso foi questionado. Até hoje, pelo menos, não foi questionado. Se um dia for, tá lá, registrado. Comuniquei a todo mundo o que aconteceu. Foi filmado, pedi as imagens, juntei no meu relatório, para que fique bem esclarecido. Bom, gente, então, o que eu tinha para falar para vocês é isso. Vocês perceberam que com aquelas 3 regras básicas, por isso que se fala sempre, direito é bom senso. Se a gente tiver bom senso, a gente vai perceber que tudo que está na lei é o óbvio. Né? Eu não posso, no meu horário de trabalho ou em razão da minha função, exercer atividades incompatíveis. Fora essa incompatibilidade, eu posso trabalhar na atividade privada sem o servidor público? Pode, não tem problema nenhum. Esse é o tema da nossa conversa de hoje. Seria diferente se eu fosse exercer outro cargo público. Aí existe uma incompatibilidade inconstitucional. Aí só algumas funções públicas podem exercer 2 funções públicas. Não vem ao caso, foge do tema da nossa conversa de hoje. Eu espero que tenha sido esclarecedor. Se vocês quiserem mandar perguntas, dúvidas, mandem e eu responderei a todos. Basta aí o pessoal me mandar a dúvida. Estou à disposição de vocês, caso vocês queiram aprofundar alguma coisa ou discutir um outro tema. Ok? Obrigado pela oportunidade.